Olá pessoal, chegando então aí com vocês mais uma vez para um momento de estudo bíblico, buscando uma forma de se aproximar de vocês de um jeito um pouco diferente, uma vez que nós estamos aí nos encaminhando para ah, as reuniões, né, que normalmente nós teríamos aí de leigos e de servas também, de jovens. Então eu pensei de uma forma de a gente poder refletir de uma maneira um pouco mais dinâmica e busquei então uma nova forma de trabalhar com vocês. Vou pedir então que vocês possam ir acessando esse trabalho. Nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a questão da administração do uso do tempo. Nós estamos aí dentro de um contexto, né, de pandemia, de confinamento, de administração do tempo, de cuidado com o tempo, né, que nós temos. E o que a gente pode pensar sobre isso, uma vez que nós temos que pensar de uma forma diferente, né? O tempo ele mudou para nós, ele não é mais daquela mesma dimensão que a gente tinha. Então eu convido vocês a nós darmos uma olhada, né, na sabedoria da palavra de Deus, especialmente no grande sábio Salomão, que escreveu no livro de Eclesiastes algo sobre o tempo. Então nosso estudo vai estar baseado, nossa reflexão, no capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 1 até o versículo 15, que é esse texto que eu vou ler para vocês aqui, que diz assim: tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há também tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar o tempo de perder, ou melhor, há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Então, a gente pensando sobre esse texto, né, do Salomão, aí no livro de Eclesiastes, nós vamos ver que existem algumas características do tempo. Ele mesmo vai colocando diante de nós assim características, por exemplo, que o tempo ele é inelástico, né? Nós não temos como moldar o tempo, fazer o tempo ir ou voltar. O tempo ele acontece, ele vai acontecendo dentro daquilo que Deus tinha previsto. As coisas elas vão vindo e nós não temos como antecipar, também não temos como frear, não temos como mexer, como espichar ou não espichar esse tempo, encurtar esse tempo, abreviar o tempo. O tempo é algo que está fora do nosso controle. O tempo também é indispensável para que as coisas aconteçam. É necessário que corra um tempo, que decorra um determinado tempo até que aquilo venha a acontecer, né? Nós temos essa necessidade, nós vivemos dentro desse tempo. Não temos como desligar o tempo, como parar o tempo, como tornar o tempo algo dispensável, né? Existir fora do tempo. Então nós estamos presos ao tempo, essa é a nossa realidade, né? Também o tempo ele é irreversível, não temos como voltar atrás do tempo e fazer as coisas acontecer de novo. Características então do tempo que
estão assim fora da nossa alçada de podermos comandar, ou mexer, ou dizer, ou fazer, né? Isso é uma coisa bem importante para a gente pensar quando a gente pensa no tempo, porque às vezes a gente se afoba muito, né? E a gente pensa que tem o tempo, né? Mas nós vivemos dentro do tempo. Na verdade, nós não temos, não somos donos do tempo. Porque o tempo não é uma invenção humana, né? Nós não somos donos, né? Nós não inventamos o tempo, porque ele pertence a Deus, é Ele que organiza tudo, né? O tempo foi criado por Deus. Quando Deus faz ou desenvolve o projeto da criação do mundo, a gente vê que Deus faz isso dentro de um tempo, né? Ele que estabelece o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e vai até o sexto dia, criando, fazendo e organizando. Então aí já o tempo está se constituindo, o tempo está se formando. E então vem o sétimo dia, que vem o dia do descanso, né? Então esse tempo que hoje nos prende, ou ao qual nós estamos atrelados, é aquele tempo que Deus criou quando fez as coisas. Então o tempo é uma invenção divina, né? E em Eclesiastes, o Salomão então olha para isso e diz assim, olha gente, é o seguinte, ó, tudo tem seu tempo determinado. O tempo acontece, foi Deus quem estabeleceu o ritmo do tempo, Deus é quem estabeleceu como que as coisas devem funcionar, ou o que vai acontecer em determinado tempo, hoje, amanhã ou depois. Então, quando vocês estão diante do tempo, Salomão nos convida a pensarmos assim, vocês estão diante de algo que não pertence, vocês estão dentro dele, ele não pertence a vocês. Então não adianta muita agonia, muita afobação, muito desespero em relação ao tempo que está passando, que vai terminar, o que vai acontecer, no que vai dar tudo isso. São agonias que nós vivemos, né, hoje dentro da nossa realidade, muitas discussões em torno disso. No que vai dar se a gente fizer isso? O que vai dar se fizermos aquilo? Nós ficamos assim meio que apavorados, assim, quando nós perdemos aquela noção de que nós podemos levantar no determinado horário, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, comprar, vender, negociar, fazer, trabalhar, e tudo parece que a gente que decidia fazer, né? E agora de repente entra alguma coisa que diz que isso não é assim, né? O tempo ele está na mão de Deus, ele pertence a Deus e nós estamos dentro dele. E aí vem a pergunta, né, que a gente faz: qual é o tempo certo, né? Quando que deverá acontecer alguma coisa que seja o certo ou o errado? Qual que é o tempo exato? Qual que é o tempo melhor? Né? Qual é que é o tempo que condiz mais com a nossa felicidade e bem-estar, que está mais favorável a nós? E é uma coisa que eu convido vocês a pensar, que saber, né, quando é o tempo certo, a hora certa de falar, é uma habilidade, né? A gente precisa refletir sobre isso, para saber qual é o tempo certo. E existem alguns elementos que são fundamentais na definição disso, do que é certo, do que é bom, do que está errado, do que é ruim, né? Existem alguns elementos. E aí vamos pensar então, acompanhar o pensamento de Salomão. Salomão vai colocando diante de nós aquele texto, algo que nós podemos pensar assim, que a sabedoria é algo importante na administração do tempo e nas decisões que precisamos tomar, nas escolhas que precisamos fazer. E vejam bem, quando a gente fala em sabedoria, a sabedoria ela tem um processo para que ela nasça, né? Ela não vem pronta inteira. Existe um processo que é a informação. Hoje nós vivemos no mundo da informação, nós conseguimos receber milhares de informações a cada minuto, né? Podemos acessar quantas informações quisermos, né? Temos vários instrumentos e veículos, né, que informam a gente das coisas. São as informações, nós juntamos todas as informações e organizamos as informações dentro da nossa cabeça. E isso nós chamamos de conhecimento. Então, eu passei a conhecer determinado assunto em função das informações que eu recebi. Agora, como é que eu aplico esse conhecimento? Isso é o que se chama de sabedoria. Tá? Então, sabedoria não é o conhecimento, também não são as informações. É a forma de agir baseado naquilo que eu conheço, que eu construí a partir daquilo que eu fui informado. Então, esse elemento é muito importante, né? Porque isso é fruto de uma reflexão.
Quando você tem a informação, quando você conhece o assunto, você precisa pensar sobre o assunto, refletir sobre o assunto. E aí essa sabedoria, ela vai ser o fruto da tua reflexão e não daquilo que te disseram para fazer. Não é o que te disseram para... Lá, às vezes, no meio de comunicação, existem, assim, umas tendências, né? A querer fazer com que você pense igual, né? É tipo uma manipulação que se propõe. E nós podemos fugir dessas manipulações construindo a nossa própria sabedoria, buscando fontes diversas de informação e construindo conhecimento a partir das informações, e refletindo e pensando antes de decidir, antes de fazer a escolha. Esse processo é o que se chama de sabedoria. E para isso Deus habilitou cada um de nós. Ele nos deu o discernimento, que é a característica do ser humano, e nós somos os únicos que temos essa habilidade de construir a sabedoria. Então, esse elemento é muito importante para saber qual é o tempo certo, qual é o tempo melhor, o que se deve fazer em determinada situação. Outro elemento que nós temos é esse que eu chamei de discernimento, né? Da gente saber, o discernimento nos leva à compreensão do que é de Deus, do que é meu, qual que é a vontade de Deus, qual que é a orientação de Deus, qual que é a minha vontade, né? Jesus Cristo ensinou para a gente, quando falava sobre isso, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que a gente vai separar o que é essa vontade, né? Aí você precisa de novo de voltar às fontes, que são as fontes que revelam, as fontes de verdade que revelam para ti orientações para que você possa construir alguma coisa que ajude você a decisões boas, a caminhos bons. Isso nós chamamos de discernimento. Então esses dois elementos, eles são fundamentais para você definir o que é o tempo melhor. Qual que é a hora melhor para você fazer aquilo que quer fazer, aquilo que precisa fazer. Bueno, como fonte de sabedoria e discernimento, essas duas grandes virtudes que nós precisamos desenvolver e nós conseguimos desenvolver, a gente tem a palavra de Deus. Então a gente precisa voltar lá na fonte, né? A palavra de Deus é uma fonte super importante de informação, né? Que a gente lê, a gente fica informado do que Deus faz, do que Deus fez e do que Deus fará. Essa informação a gente vai juntando de uma, de outra, de um evangelho, de um texto aqui, de um texto lá. Lemos de uma vez, duas vezes, quatro vezes, cinco, ouvimos, né, a palavra de Deus também, refletimos sobre ela, e aí já vamos construindo, então, o processo de sabedoria. Agora, quando eu tenho que tomar uma decisão, a minha consciência, que está orientada pela palavra de Deus, vai me ajudar a fazer aquilo que é certo, a escolher o tempo certo, a escolher a hora certa, a escolher a atitude certa para o tempo certo, né? Como Salomão colocou, há tempo para todo o propósito, para todas as coisas. Então, qual que é o meu momento? O que eu preciso fazer agora? A palavra de Deus vai te ajudar a fazer essa escolha, vai te ajudar a fazer, a estabelecer os filtros que você precisa estabelecer para tomar as suas decisões. Então, não tem uma fórmula mágica dentro da Bíblia que te diga, tem que fazer assim, assim, assado. Às vezes até tem algumas coisas que são mais pontuadas, né? Mas nós temos que tomar um cuidado também para nós não sermos assim fundamentalistas, de queremos fazer exatamente pé da letra aquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro muito interessante, porque ela se completa. Ela diz uma verdade aqui, outra lá e outra acolá. E a gente precisa agora procurar essas verdades dentro da Bíblia. A gente consegue encontrar. Tem um auxílio na Bíblia que é bem interessante, que é no pé da página ali. Normalmente tem umas letrinhas pequenininhas lá no meio do texto, e ao pé da página tem uma referência daquela letrinha que diz, olha, sobre isso está escrito lá em tal lugar também. Aí você vai lá e confere. Se junta duas verdades para que você consiga construir uma relação. E essa relação é que vai te dar a verdade da palavra de Deus. Para você não ser assim, apenas literal, para você não ser fundamentalista, porque é meio perigoso esse caminho. Então a gente precisa de estudar a palavra e desse estudo, né, compreender qual é a verdadeira vontade, qual é a real vontade de Deus. Isso é uma fonte de sabedoria e de discernimento. Você vai conseguir fazer escolhas mais adequadas, vai conseguir fazer escolhas mais precisas, tomar decisões mais acertadas, a partir do momento que você faz então esse estudo da palavra de Deus e permite que a palavra de Deus oriente também os seus caminhos.
Outra fonte importante de sabedoria, a partir da palavra, é a oração. Você lê, você estuda, você percebe, você conhece, você recebe a informação, você reflete e constrói teu conhecimento, e para você agora se empoderar para fazer aquilo que está lá, a oração é o teu caminho. Aí você vai pedir para Deus, que Deus te ajude, que Deus desperte aquele conhecimento dentro da tua mente e te dê forças pelo poder do Espírito Santo lá, para que você possa fazer aquilo que você sabe que é melhor, para que você tenha condições de realizar aquilo que você chegou à conclusão que é o caminho mais adequado para ficar de acordo com a vontade de Deus. Então veja bem, não é só conhecer a Bíblia, não é só saber, está lá, então já sei, está lá, e daí se precisar eu falo. Não, a gente não temos só esse compromisso de falar a Bíblia, de falar sobre a Bíblia, mas de trazer a Bíblia para a vida da gente, para que as ações da gente falem, para que os pensamentos da gente reflitam aquilo que é a vontade de Deus. E talvez essa é a melhor administração do tempo que você possa fazer, né? De achar o tempo certo para ter uma palavra certa, para ter uma importância dentro do contexto que você vive. A oração vai te levar a esse caminho com mais segurança. Então aí nós já temos alguns elementos bem importantes. E um terceiro elemento seria o conselho das pessoas maduras, né? Afinal de contas nós temos história, nós somos filhos da história. Nós temos aí formas de caminhar, temos o horizonte que nos aguarda, que é o nosso futuro, temos o presente, que é onde estamos plantados, nosso pé está aqui, mas temos o retrovisor, temos o espelho por onde olhar um pouquinho o que já se passou. E é bem importante que a gente tenha isso, né, como, assim, digamos, uma orientação também para nós, quando temos que escolher o tempo melhor de fazer as coisas e a forma melhor de fazer as coisas dentro do tempo, ouvindo o conselho de pessoas maduras. Não é à toa que Deus constituiu a família assim, né? Tem um pai que já viveu determinadas situações e um filho que vai precisar viver. O filho olha para a história do pai e aprende junto com o pai, né? O conselho do ancião, o conselho do pai, o conselho do avô, da avó, né? Eles são importantes na construção da consistência, né, das nossas decisões e escolhas. Então é bem importante a gente ter esses elementos aí como elementos, né, que são norteadores das nossas escolhas e das nossas decisões. Então o Salomão ele busca muito esses três elementos aí. Tem algumas coisas que são bem importantes a serem consideradas diante do tempo, né? O que nós temos diante de nós. Não é assim, digamos, fácil a gente viver o tempo que a gente tem sem conhecer o que está pela frente e ser surpreendido por coisas que nós não queríamos ou não esperávamos, né? Bueno, diante disso posso dizer para vocês que três coisas são importantes novamente aqui, três elementos: a paciência, a esperança e a fé. Esses elementos eles constituirão para nós assim os freios para não irmos aos desesperos diante das coisas que nós não conhecemos. Nós todos somos regidos por freios, nós temos freios que são necessários, né? Freios morais, freios éticos, né? Que levam a gente a pensar antes de fazer as coisas. E esses freios são os freios espirituais, a paciência, a fé e a esperança, né? Existe tempo, como disse Salomão, para todo o propósito, para toda a ação, para todo o desejo, para toda a realização debaixo do céu. Tem tempo para tudo. Hoje nós estamos vivendo um determinado tempo, é o tempo de ficar em casa, quem sabe, né? Para alguns. Para alguns é tempo de romper, né? De sair, de acabar com o isolamento. Qual é o tempo? O que se faz? O que é o acertado fazer? Qual é o tempo certo? Salomão está dizendo, tem tempo para tudo, né? Vocês vão ter que pensar, conversar, estudar, se deixe orientar então por esses elementos que a gente acabou de ver aí, para que vocês saibam qual é o tempo de vocês, né? Alguns princípios que são importantes na administração desse tempo. Que a gente vai, como é que a gente vai otimizar, né, esse tempo que é o nosso tempo, onde nós temos que tomar as nossas decisões, que nós temos que administrar, né? Como é que a gente pode fazer?
Então, algumas dicas que são, de repente, importantes é a gente ter, assim, o alvo, né, do que a gente realmente quer. A gente poder estabelecer aonde que eu quero, onde é que eu vou, para que direção eu estou caminhando, qual é o meu objetivo, o que eu desejo. Então, você precisa ter claro isso. Porque se você não tem essa preocupação, assim, do teu alvo, de fazer a tua coisa certa, então você liga lá um meio de comunicação, televisão, rádio, jornal, alguma coisa diante de ti, e a primeira coisa que disserem lá você já vai estar saindo fazendo. Ah, não, agora tem que fazer isso. Aí dele um pouco você vira um camaleão, porque você vai andando, o outro diz isso está errado, o outro diz isso está meio certo, o outro diz isso está absolutamente errado, e você vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. Você não tem objetivo, você não tem alvo, você não consegue administrar o teu tempo. Você vai virar uma marionete indo para um lado e para o outro porque você não tem tempo de pensar sobre o que você quer fazer. Então, calma, vamos lá, paciência vai levar você a uma escolha certa, né, para você fazer aquilo que realmente possa contribuir para o teu bem-estar. É bem importante que você estabeleça prioridades também na sua vida. O que você deseja que aconteça, o que você gostaria, fazer uma escala, né, de valores do que é mais importante para você no determinado tempo. E é bem importante uma coisa nesse sentido de estabelecimento de prioridades, que as nossas prioridades mudam. Uma vez que você estabeleceu uma prioridade, não significa que ela tem que ser eterna para sempre. A tua prioridade vai de acordo com a tua necessidade, ela vai mudar de acordo com a tua expectativa, e essas necessidades e expectativas, elas não são cristalizadas, elas são dinâmicas, estão sempre mudando, porque elas mudam de acordo com as informações que você vai recebendo, e aí é importante que você seja flexível, né? Para que você não coloque para você prioridades que te escravizam e de repente já nem é mais importante, mas você tem que ir, porque você disse que aquilo tinha que acontecer, então tem que ser caprichoso para fazer acontecer. Não é bom, isso não é legal. Você pode estabelecer as suas prioridades na hora certa, de acordo com a tua necessidade, e ter essa disponibilidade de rever também as tuas prioridades, porque elas podem mudar. Hoje elas podem ser X, amanhã Y, e não tem problema nenhum, não significa que tu é inconstante, que não sabe o que quer, desde que isso seja fruto da tua reflexão, né? Você saber por que está mudando, você ter os motivos pelos quais você muda as suas prioridades, é bem legal. Bueno, outro elemento importante seria o planejamento, né? Já que você deseja determinado resultado, é importante que você veja como e por onde você vai caminhar, se organize, né? É bem importante organizar. A gente planejar a ação para a gente planejar assim, o que a gente de fato quer e quando que a gente quer e para que a gente quer e como que a gente vai conseguir, quais as etapas que nós precisamos estabelecer para que isso possa acontecer, porque as coisas elas não vão cair assim inteiramente de presente na tua mão de bandeja. Então é importante que você administre o teu tempo e otimize o teu tempo também de acordo com as tuas necessidades, e isso é planejamento, né? O planejamento ele é bem necessário, bem importante, e ele garante resultados assim bem significativos para a gente, né? Muito bem, isso mais ou menos nós podíamos dizer assim, né, que a maneira como a gente vive, ela é determinada, né, por aquilo que a gente faz. A vida da gente ela não é só um acaso, né? A vida da gente é determinada pelos nossos alvos, é determinada pelas nossas prioridades, né? E ajuda a gente a alcançar os resultados através do nosso planejamento. Então esses três elementos eles estão aí constantemente diante da tua realidade, né? E você pode lidar com elas, né? Você pode estabelecer os seus alvos, é você que faz, você não é obrigado, você pode escolher, né? Você pode determinar dentro dos teus alvos quais são as suas prioridades e fazer o teu planejamento pessoal para você chegar lá, né? Esse é o nosso mundo de liberdade. Então, é bem importante para a gente poder pensar se a gente quer resultados, que a gente tenha também estratégias, né? Quando você tem alvos bem elevados, né? Aí, por exemplo, fazer a vontade de Deus, né? É um alvo bem elevado. Transformar, né, a tua vida numa vida também de exemplo de dedicação a Deus e obediência à palavra de Deus, esse é um alvo bem elevado, né? É importante que você tenha alvos que sejam significativos, né? Que você não tenha assim simplesmente coisas básicas só de consumo, né? Que a tua vida seja só material absolutamente, que você não tenha nada de espiritual na tua vida para buscar.
é importante dentro de todos os seus alvos que você estabeleça também como, digamos, um alvo elevado a tua espiritualidade, né? Volte-se para Deus. Deixa Deus participar, já que você está agindo dentro do tempo, que o tempo é um presente de Deus, que quem comanda o tempo é Deus, então deixa Deus ser companheiro no teu tempo que você está estabelecendo, né? As prioridades nossas como cristãos, né, elas também são importantes, como, né, a gente ter prioridades cristãs, né, de a gente poder viver com Deus, né, a gente poder decidir com Deus, né, e a gente poder escolher as coisas com Deus também. Então, existem algumas coisas como orações, leituras bíblicas, meditações, que precisam ter um lugar na agenda da gente, né, para que a gente possa organizar esse tempo. E quem põe isso na vida é a gente mesmo, né? Não pode estar esperando que alguém venha exigir de você que você faça uma devoção, que você faça uma oração. Isso é você que pode escolher, né? E aí, isso pode ser uma prioridade para a sua vida, isso pode ser algo importante. E você escolher dentro de todas as suas ações, também a tua ação de espiritualidade e voltar-se para Deus nesse sentido. Bem importante também pensar que os nossos objetivos de vida, eles precisam também estar sintonizados com, né, aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Os planos nossos devem ser coerentes, né? Não dá para a gente falar de um jeito e agir de outro, pensando que a gente está enganando a quem, né? Então pensa lá, reflete bem, vê o que tu quer, vê o que tu precisa fazer e começa a estabelecer um plano de coerência, né, entre o que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Isso vai proporcionar para você uma garantia de resultados mais, digamos, mais precisos, talvez até mais rápidos, né, do que você sair falando uma coisa e fazendo outra, né? Isso vai atrapalhar o teu tempo, isso vai desperdiçar o teu tempo, isso vai desqualificar o teu tempo, porque nem você sabe direito o que você está fazendo quando você não é coerente nas coisas que pensa, fala e age. Então, é importante fazer aí uma aproximação entre aquilo que pensamos e aquilo que fazemos, não? Então, o ensino de Deus nesse sentido, ele é um ensino que prioriza a prudência, né? A prudência é cuidado. Aí você pode abrir depois aí Efésios capítulo 5, versículo 15, dá uma olhadinha lá, o que Deus diz sobre prudência, o cuidado na escolha dos teus caminhos. Então pensa, reflete antes de fazer, né? Sobre isso ainda a gente pode dizer que é importante nós sabermos aproveitar as oportunidades que Deus deu. Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, versículo 16. Existem oportunidades que Deus coloca diante de ti. Às vezes a gente diz que Deus fechou uma porta, dele um pouco Deus já abriu uma janela lá na frente, você nem viu ainda. Você fica lamentando pela porta fechada e não enxerga a janela que já está se abrindo. Então olha lá com atenção, né? Aproveite bem o tempo que Deus te deu, aproveite bem as oportunidades. Nem sempre vai ser do jeito que tu queria, mas vai ser de um jeito que pode ser melhor para você, porque a vontade de Deus, ela é diferente muitas vezes da nossa vontade, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E é importante a gente saber disso também e se colocar em humildade diante disso. Administra bem o teu tempo, cuida bem do teu tempo. Pensa bem na tua vida, pensa bem nas tuas escolhas, pensa bem naquilo que você precisa realmente fazer. Dê uma olhadinha lá no Salmo 90, versículo 12, você vai ver um pouquinho sobre isso, quanto à questão de administração do tempo que Deus te dá. Para a gente concluir então, eu quero convidar vocês que a gente possa fazer aqui nesse momento, né, diante de tudo isso que a gente ouviu aí, poder compartilhar com vocês, de nós também podemos fazer a nossa oração, pedindo, né, pela capacidade de podermos ser bons administradores do nosso tempo e para aprendermos a boa administração dos tempos que vêm, né, o que ainda temos pela frente, assim, as nossas incertezas, né, as nossas inseguranças. Então eu convido você para esse momento final com uma breve oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela vida que tu deste a nós, pelo tempo que está sempre à nossa disposição.
Te agradecemos porque dentro desse tempo Tu não apenas nos deixa para administrar, mas se coloca ao lado de cada um de nós na administração desse tempo, nos dando sabedoria, discernimento, conhecimento da Tua Palavra e orientações seguras para que possamos administrar bem o tempo que temos. Te pedimos a Deus que esteja sempre perto de cada um de nós e nos oriente no sentido de podermos tomar as boas decisões que nos garantem bons resultados também na administração do nosso tempo. Temos muitas coisas que não sabemos e não conhecemos, mas confiamos muito em Ti e queremos caminhar contigo, buscando esses novos tempos, esses novos desafios e buscando sempre administrar esse tempo de acordo com a Tua vontade e com a Tua Palavra. Pedimos a Deus que a Tua Palavra sempre seja acessível a cada um de nós e que nós possamos nos aconselhar junto a Ti em todos os sentidos, para que possamos administrar bem o nosso tempo. Concede-nos um tempo abençoado, um tempo de proteção, de amor e de bondade a nós e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.